Mario Liverani é um historiador e arqueólogo italiano especializado na história do Antigo Oriente Próximo, especialmente das civilizações mesopotâmicas e do Levante. Ele é professor emérito da Universidade de Roma La Sapienza e é amplamente reconhecido por suas contribuições ao estudo da história social e econômica dessas regiões. Entre suas obras mais conhecidas está O Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, na qual ele oferece uma visão abrangente e crítica da história das civilizações antigas, combinando dados arqueológicos e textos históricos para reavaliar muitos aspectos da história tradicional. Sua abordagem interdisciplinar e sua análise detalhada dos processos sociais e econômicos fazem dele uma referência importante no campo dos estudos sobre o Antigo Oriente. O livro O Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia de Mario Liverani oferece uma análise detalhada e crítica da história das civilizações do Oriente Próximo, cobrindo desde o Neolítico até o fim da Idade do Ferro. O autor adota uma abordagem interdisciplinar, integrando arqueologia, epigrafia e textos históricos para reavaliar o que se sabe sobre o desenvolvimento social, político e econômico dessas civilizações. Liverani se foca nas estruturas econômicas e sociais, como a formação dos primeiros estados, o papel dos templos e palácios, o surgimento das cidades e as dinâmicas entre os povos nômades e sedentários. Ele argumenta que as interações entre os diversos grupos, como mercadores, camponeses e elites urbanas, moldaram a evolução das sociedades antigas. Além disso, Liverani explora os processos de centralização política e a relação entre a religião e o poder, oferecendo uma leitura renovada de questões como a urbanização e a organização dos impérios. A obra também se destaca por sua crítica ao modelo estático da história antiga, propondo que as mudanças sociais e políticas foram mais dinâmicas e complexas do que muitas interpretações tradicionais sugerem. Liverani oferece novas perspectivas sobre o papel das elites, as interações diplomáticas entre os impérios e as influências mútuas entre diferentes culturas do Oriente Próximo. Mario Liverani aborda a imagem mítica do Oriente em sua obra como uma construção idealizada, amplamente influenciada pelos relatos antigos e pelos preconceitos modernos. Ele critica a visão tradicional, que muitas vezes romantiza ou simplifica a complexidade das civilizações do Oriente Próximo. Segundo Liverani, essa imagem mítica foi moldada por várias fontes, como os textos bíblicos e os relatos clássicos, que retratavam o Oriente como uma terra de riquezas exóticas, mistério e decadência, muitas vezes de maneira eurocêntrica. Liverani argumenta que essa visão estereotipada do Oriente desconsidera as nuances políticas, econômicas e sociais reais dessas sociedades. Ele enfatiza a necessidade de desconstruir essa narrativa simplificadora para entender a verdadeira dinâmica histórica das civilizações orientais, que eram tão diversas e complexas quanto as do Ocidente. Mas, ao tratar o Oriente como um outro distante e misterioso, a imagem mítica obscurece a contribuição dessas culturas para o desenvolvimento humano global, além de perpetuar uma separação artificial entre Oriente e Ocidente. Para Liverani, uma abordagem mais rigorosa e crítica, que leva em conta as fontes arqueológicas e textuais com objetividade, é essencial para desfazer essas visões idealizadas e compreender o Oriente Próximo em toda a sua profundidade histórica. Sim, Mário Liverani fez críticas à expressão "a Bíblia tinha razão" e à abordagem que ela representa. Essa expressão, que vem do título do famoso livro de Werner Keller, publicado em 1955, reflete uma visão que busca validar a Bíblia através de descobertas arqueológicas, como se o objetivo fosse provar a veracidade literal dos textos bíblicos. Liverani critica esse tipo de abordagem, pois ela parte do pressuposto de que os textos bíblicos são relatos objetivos e históricos de eventos reais, quando na verdade eles são documentos literários e religiosos, compostos com intenções teológicas e políticas. Liverani destaca que a Bíblia deve ser entendida no contexto em que foi escrita, como uma narrativa construída por e para a sociedade israelita e judaica, refletindo suas visões de mundo, suas necessidades ideológicas e seus conflitos. Ele defende que, em vez de usar a arqueologia para confirmar ou desmentir a Bíblia, é mais produtivo entender tanto os textos bíblicos
quanto os achados arqueológicos, como fontes complementares, que podem lançar luz sobre o contexto histórico e cultural, mas sem a expectativa de que um corrobore o outro diretamente. Essa crítica é parte de sua visão mais ampla, de que os relatos antigos, incluindo os bíblicos, precisam ser analisados de forma crítica, levando em consideração os processos sociais e políticos que influenciaram sua produção, e não como registros factuais que necessitam de verificação arqueológica. Mário Liverani interpreta os autores clássicos, como Heródoto e outros escritores gregos e romanos, com cautela ao utilizá-los como fontes de informação para o estudo do Oriente Próximo Antigo. Ele reconhece que esses autores são valiosos, mas destaca que suas obras foram escritas a partir de uma perspectiva externa, muitas vezes permeada por preconceitos culturais, ideológicos e políticos. Liverani enfatiza que os autores clássicos não eram historiadores no sentido moderno, e suas narrativas eram frequentemente moldadas por agendas literárias e ideológicas, o que levava à criação de imagens simplificadas ou distorcidas dos povos e eventos do Oriente Próximo. Eles tendiam a ver essas civilizações como outros exóticos ou como inimigos, e essa visão influenciava a forma como descreviam a política, as instituições e as práticas culturais desses povos. No entanto, Liverani não descarta totalmente essas fontes. Ele propõe que, ao serem lidos de maneira crítica e confrontados com outras evidências, como textos e achados arqueológicos, esses autores clássicos podem oferecer insights valiosos sobre como os gregos e romanos percebiam o Oriente Próximo e como essas percepções influenciaram as interações culturais entre as duas regiões. Assim, Liverani sugere que, em vez de tomá-los como descrições literais e objetivas, os textos clássicos devem ser analisados em conjunto com outras fontes para uma compreensão mais precisa e equilibrada da história antiga. Mário Liverani aborda a ideia do Oriente como berço da civilização de maneira crítica e nuançada. Ele reconhece a importância do Oriente Próximo no desenvolvimento de muitas inovações fundamentais para a história da humanidade, como a invenção da escrita, o surgimento das primeiras cidades e estados e a criação de complexas estruturas econômicas e sociais. No entanto, Liverani rejeita a visão simplista e linear que enxerga o Oriente apenas como o ponto de partida de uma civilização que se difundiria progressivamente para outras regiões. Para Liverani, o conceito de berço da civilização pode ser problemático porque tende a reduzir a complexidade e a diversidade das dinâmicas regionais. Ele prefere uma abordagem que veja o Oriente Próximo como uma das várias áreas do mundo onde processos de civilização ocorreram de maneiras diferentes e em ritmos variados. O Oriente, na visão de Liverani, não é o único local onde se originaram as instituições e inovações que definem as sociedades complexas, mas é uma região crucial onde essas inovações tomaram formas específicas, que depois influenciaram outras partes do mundo por meio de trocas e interações. Além disso, Liverani destaca que o processo de civilização no Oriente Próximo foi resultado de uma série de fatores econômicos, sociais e ecológicos únicos a essa região, e não um modelo universal de progresso que se replicou em outros lugares. Ele também se preocupa em desconstruir as narrativas eurocêntricas que frequentemente veem o Oriente apenas como um precursor do Ocidente, sem reconhecer sua complexidade interna e suas influências independentes. Assim, ao tratar o Oriente como berço da civilização, Liverani sugere que é mais produtivo entender essa região como um dos centros onde diferentes formas de organização social e cultural surgiram, mas sem reduzir sua história a uma simples fase inicial de um suposto desenvolvimento civilizatório universal. Mário Liverani adota uma abordagem historiográfica inovadora no estudo do Antigo Oriente Próximo, conhecida como a história estrutural. Ele se afasta das narrativas tradicionais que focam principalmente em eventos e figuras políticas, como reis e guerras, para examinar as estruturas subjacentes que moldaram essas sociedades ao longo do tempo. Isso inclui fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais, que ele vê como essenciais para compreender a dinâmica histórica da região. Na sua abordagem, Liverani enfatiza a importância de analisar os processos históricos de forma diacrônica, ou seja, através de longos períodos, para captar as transformações gradativas que ocorreram nas civilizações do Oriente Próximo.
Ele foca em fenômenos como a formação do Estado, a urbanização, o desenvolvimento de instituições religiosas e o comércio de longa distância, e como esses elementos interagiram com o ambiente ecológico e as populações. Liverani também é conhecido por usar a metodologia interdisciplinar, combinando evidências arqueológicas, textuais e epigráficas para criar uma análise mais completa e contextualizada. Ele critica as interpretações que tratam os documentos escritos da época como relatos objetivos, preferindo vê-los como produções culturais e políticas, que refletem as visões de seus autores e suas respectivas elites. Assim, ele defende uma leitura crítica dessas fontes, levando em consideração os interesses e intenções por trás da sua criação. Um aspecto central de sua abordagem historiográfica é a desconstrução da visão eurocêntrica e mítica do Oriente Próximo, buscando tratá-lo não como um precursor simplificado do Ocidente, mas como um espaço cultural autônomo e complexo, com suas próprias dinâmicas internas. Liverani insiste na análise das relações entre diferentes culturas e a maneira como elas se influenciaram mutuamente, sem cair em interpretações binárias entre Oriente e Ocidente. Em resumo, Liverani utiliza uma abordagem estruturalista, interdisciplinar e crítica, buscando entender os processos históricos de longa duração e as forças subjacentes que moldaram as sociedades do antigo Oriente Próximo. Sim, Mário Liverani faz uso extensivo tanto da arqueologia quanto da filologia em seu trabalho sobre o Antigo Oriente Próximo. Ele integra essas disciplinas para construir uma análise mais completa e rica das sociedades antigas. A arqueologia é uma ferramenta fundamental para Liverani, pois oferece evidências materiais que ajudam a iluminar aspectos da vida cotidiana, economia, a urbanização e organização social que muitas vezes não estão presentes nos textos escritos. Por meio de escavações e análises de artefatos, estruturas e paisagens, ele consegue observar as realidades subjacentes às narrativas textuais, permitindo uma visão mais equilibrada entre o que foi registrado por escrito e o que realmente existia no terreno. A filologia, por outro lado, é central na abordagem de Liverani para entender os textos antigos. Ele examina documentos cuneiformes, inscrições e outros textos para decifrar as línguas antigas e interpretar seu conteúdo de forma crítica. Liverani não toma os textos ao pé da letra, mas se preocupa em analisar o contexto em que foram escritos, as intenções políticas e ideológicas dos autores e como essas narrativas refletiam as visões de mundo das elites que os produziram. Ao combinar arqueologia e filologia, Liverani é capaz de cruzar as informações materiais e textuais, usando uma disciplina para complementar e, às vezes, corrigir a outra. Por exemplo, os textos podem revelar as crenças e intenções das elites, enquanto os achados arqueológicos mostram como a sociedade funcionava na prática, evidenciando divergências entre as representações idealizadas e a realidade. Essa abordagem interdisciplinar permite a ele construir um panorama mais detalhado e crítico da história do Oriente Próximo. Mário Liverani delimita sua análise do antigo Oriente Próximo, tanto em termos de tempo quanto de espaço, de forma bastante ampla, mas com focos específicos. Em termos de cronologia, sua obra abrange um longo período que vai desde o Neolítico, por volta do 10º milênio antes da Era Comum, até o fim da Idade do Ferro, aproximadamente no século VI antes da Era Comum, quando o Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Esse intervalo engloba desde o surgimento das primeiras sociedades agrícolas e urbanas até o declínio das grandes civilizações da Mesopotâmia, como os sumérios, acadianos, assírios e babilônios. No que diz respeito ao espaço, Liverani foca principalmente na região do Oriente Próximo, que inclui áreas como a Mesopotâmia, os atuais Iraque e partes da Síria, o Levante, atual Síria, Líbano, Israel, Palestina e Jordânia, a Anatólia, atual Turquia e o Egito. Essas regiões são centrais para o desenvolvimento das primeiras civilizações, e Liverani as trata como parte de um sistema interconectado de sociedades que influenciavam umas às outras por meio de intercâmbios econômicos, culturais e políticos. Embora a delimitação espacial se concentre no Oriente Próximo, ele também considera as interações dessas regiões com áreas adjacentes, como a Anatólia e o Irã, além de eventuais contatos com civilizações mediterrâneas, como as micênicas e minoicas.
Essas interações são cruciais para entender como o Oriente Próximo não existia de forma isolada, mas fazia parte de uma rede de influências mútuas com outras regiões do mundo antigo. Essa ampla delimitação temporal e espacial permite a Liverani abordar o Antigo Oriente Próximo de forma sistêmica e processual, explorando as dinâmicas de mudança ao longo de milênios e as interconexões entre diferentes sociedades. Mário Liverani analisa a expressão revolução urbana, cunhada pelo arqueólogo V. Gordon Childe, de forma crítica e com nuances importantes. A revolução urbana, segundo Childe, refere-se ao processo pelo qual as primeiras cidades surgiram, especialmente na Mesopotâmia, marcando uma transformação profunda nas estruturas sociais, econômicas e políticas das sociedades. Esse conceito destaca o surgimento de especialização do trabalho, centralização política, estratificação social e a criação de sistemas de escrita e comércio organizado. Liverani reconhece a importância do conceito de Childe, mas ele propõe uma interpretação mais complexa e gradual desse processo. Enquanto Childe descreve a Revolução Urbana como um evento quase súbito e transformador, Liverani vê a urbanização como um fenômeno que ocorreu ao longo de um tempo muito maior, de forma mais lenta e em etapas, com variações significativas entre diferentes regiões e culturas. Ele argumenta que a urbanização não pode ser entendida como um único evento, mas como um processo de longo prazo, resultado de várias forças sociais e econômicas que foram se acumulando ao longo de milênios. Liverani também sugere que o foco de Shield em aspectos mais visíveis da Revolução, como a construção de grandes cidades e monumentos, pode obscurecer outras dinâmicas menos tangíveis, mas igualmente importantes, como as transformações nos modos de subsistência, nas formas de organização política e nas relações sociais. Ele insiste que a urbanização envolveu não apenas as elites e as grandes estruturas, mas também mudanças profundas na vida cotidiana das populações. Em resumo, Liverani aceita a ideia de Shield como um marco conceitual importante, mas busca ir além da visão revolucionária súbita e homogênea. Ele prefere ver a revolução urbana como um processo contínuo, multifacetado e diverso, que variou de acordo com o tempo e o espaço no Oriente Próximo e que precisa ser analisado em suas nuances estruturais. Sim, Mário Liverani discute o problema cronológico em suas análises sobre o Antigo Oriente Próximo. Ele enfatiza a complexidade das datas e a necessidade de uma abordagem crítica em relação às cronologias tradicionalmente aceitas. Para Liverani, o problema cronológico envolve não apenas a questão de estabelecer datas precisas para eventos históricos, mas também compreender como essas datas se encaixam em um quadro mais amplo de mudanças sociais, econômicas e culturais. Liverani critica a tendência de simplificar a história em períodos rígidos, como Idade do Bronze ou Idade do Ferro, que podem obscurecer as transições graduais e as interações entre diferentes épocas. Ele argumenta que as mudanças nas sociedades do Antigo Oriente Próximo não aconteceram de forma linear, mas foram influenciadas por uma série de fatores, como o meio ambiente, as relações comerciais e as dinâmicas políticas. Além disso, Liverani destaca a importância de considerar as diferenças regionais ao analisar a cronologia. As várias civilizações do Oriente Próximo não evoluíram de maneira uniforme, enquanto algumas regiões experimentaram avanços urbanos e políticos mais cedo, outras seguiram caminhos distintos. Ele sugere que uma abordagem mais flexível e contextualizada pode ajudar a entender melhor a complexidade do desenvolvimento histórico. Assim, ao abordar o problema cronológico, Liverani propõe uma análise que leva em conta as interações entre diferentes períodos e culturas, buscando compreender como essas dinâmicas moldaram a história do Antigo Oriente Próximo de forma mais integrada e multifacetada. A datação por carbono 14 é uma técnica usada para determinar a idade de materiais orgânicos, como madeira, ossos e tecidos, com até cerca de 50 mil anos. Ela se baseia na medição da quantidade de carbono 14, um isótopo radioativo do carbono, que é absorvido pelos seres vivos enquanto estão vivos. Quando esses organismos morrem, o carbono 14 começa a se desintegrar lentamente. Medindo quanto desse carbono ainda está presente, os cientistas conseguem calcular quanto tempo se passou desde a morte do organismo. Já a dendrologia é o estudo das árvores e do crescimento da madeira.
Essa área permite que os cientistas analisem os anéis de crescimento das árvores, para entender a idade das árvores e as condições climáticas de cada ano em que elas cresceram. Cada anel representa um ano de crescimento, então, contando os anéis, os pesquisadores podem descobrir quantos anos a árvore tem e até mesmo obter informações sobre mudanças climáticas ao longo do tempo. Essas duas técnicas, embora diferentes, são complementares e ajudam os arqueólogos e cientistas a entender melhor a história ambiental e humana. Mário Liverani utiliza uma abordagem metodológica abrangente para a datação historiográfica do período do Antigo Oriente Próximo, combinando diferentes fontes e técnicas. Ele integra arqueologia, filologia e análise crítica de textos, buscando uma compreensão mais holística da história. Na arqueologia, Liverani considera as camadas estratigráficas dos sítios, que ajudam a estabelecer a cronologia relativa dos eventos e ocupações. Os artefatos encontrados, como cerâmicas, ferramentas e estruturas, também fornecem informações sobre as datas de uso e os períodos de desenvolvimento das sociedades. Na filologia, ele analisa textos antigos, como inscrições e documentos cuneiformes, para identificar referências cronológicas e eventos históricos. Esses textos muitas vezes contêm datas específicas e podem mencionar governantes ou acontecimentos importantes, permitindo cruzar informações e ajustar a cronologia. Além disso, Liverani se preocupa em entender o contexto cultural e social em que essas fontes foram produzidas, considerando as intenções e as perspectivas dos autores. Isso é importante para evitar interpretações simplistas ou distorcidas da história. Ao combinar essas diferentes metodologias, Liverani consegue estabelecer uma cronologia mais precisa e crítica, reconhecendo a complexidade das dinâmicas históricas no Antigo Oriente Próximo e evitando a rigidez das datas fixas ou dos modelos lineares de desenvolvimento.